Bíblia completa em um ano, 103º dia. 2 Reis 7. Eliseu respondeu: Ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 homens com lepra sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui, esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas, se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: O rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros: Isto não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venha, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados, e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. O rei se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais: Vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome. Por isso, deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse: Seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar 5 cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim, prepararam 2 carros de guerra com cavalos e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento, e de fato naquele dia 6 litros de farinha fina foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também foram vendidos por apenas 12 gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto, quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei: Amanhã, esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial do rei havia respondido: Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito: Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu,
pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. 2 Reis 8. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado: reúna sua família e mude-se para outro lugar, pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará 7 anos. A mulher seguiu a instrução do homem de Deus, reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei reaver sua casa e suas terras. Quando ela chegou, o rei falava com Gease, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer: conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Gease lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. Veja, ó meu senhor, o rei, exclamou Gease, esta é a mulher e este é o filho dela que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher. E ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais: providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante um tempo em que esteve ausente. Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Hazael: leve um presente para o homem de Deus. Peça que ele pergunte ao Senhor se vou me recuperar desta doença. Hazael levou consigo o presente, 40 camelos carregados com os melhores produtos de Damasco. Foi vê-lo e disse: seu servo Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Eliseu respondeu: vá e diga-lhe, certamente se recuperará. Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou fixamente para Hazael até deixá-lo constrangido. Então o homem de Deus começou a chorar. Por que o Senhor está chorando? Perguntou Hazael. Eliseu respondeu: sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades fortificadas, matará os jovens à espada, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das grávidas. Hazael disse: como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer coisas tão grandes? Eliseu respondeu: o Senhor me mostrou que você será rei da Síria. Hazael se despediu de Eliseu, e quando voltou, o rei lhe perguntou: o que Eliseu lhe disse? Hazael respondeu: disse que o Senhor certamente se recuperará. Mas, no dia seguinte, Hazael pegou uma coberta, encharcou-a com água e a segurou sobre o rosto do rei até que morresse. E Hazael foi seu sucessor na Síria. No 5º ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então, Jeorão saiu com todos os carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbna também se rebelou nesta ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeorão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acasias foi seu sucessor. Acasias, filho de Jeorão, começou a reinar em Judá no 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias
tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 1 ano. Sua mãe era Atália, neta de Onri, rei de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família do rei Acabe, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Hazael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos em Ramote. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda se recuperava de seus ferimentos. 2 Reis 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: Prepare-se para viajar e leve essa vasilha de óleo. Vá a Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe: Assim diz o Senhor: Eu ungi rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. O profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tem uma mensagem do Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o senhor comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor, mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasá, filho de Aias. Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel, e ninguém a sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos outros oficiais do rei, e um deles perguntou: O que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem, respondeu Jeú. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse: Assim diz o Senhor: Eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar. Tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. O rei Jorão havia estado com o exército em Ramote-Gileade, onde defendeu Israel do exército de Hazael, rei da Síria. Contudo, o rei Jorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeú disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixem que ninguém saia da cidade e vá a Jezreel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela da torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou: Uma tropa se aproxima. O rei Jorão ordenou: Envie um cavaleiro para perguntar se vem em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou: O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse: O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu novamente: O que lhes interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou: O mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú, filho de Ninsi, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá,
cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote em Jezreel. O rei Jorão perguntou: Você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu: Como pode haver paz enquanto estamos cercados da idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu gritando para o rei Acasias: Traição, Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse a Bidkar, seu oficial: Jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou esta mensagem contra ele. Assim diz o Senhor: Ontem vi o assassino de Nabote e seus filhos. Juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Bet-Ragã. Jeú foi atrás dele, gritando: Atirem nele também! E atingiram Acasias em seu carro de guerra, na subida de Gur, perto de Ibeleã. Ele conseguiu ir a Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. Quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele: Veio em paz, assassino? Você é como Zimri, que matou seu senhor. Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: Quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Joguem-na para baixo, Jeú ordenou. Eles a jogaram pela janela e o sangue espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse: Alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei. Mas, quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: Isso cumpre a mensagem do Senhor, anunciada por meio de seu servo Elias de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Bíblia completa em um ano, final do 103º dia.